E aí pessoal, já estou aqui com a versão do WSL instalado no meu Windows. E nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo para nós instalarmos, já atualizando para a versão do WSL 2, que é o Windows Subsystem Linux. Se você ainda não conhece, é um recurso interessante para você que está rodando uma máquina Windows e precisa acessar alguns recursos que só tem disponível, por exemplo, no kernel Linux, ou que se torna mais prático você utilizar lá. Eu particularmente utilizo isso muito para o ambiente de desenvolvimento, então eu acabo instalando todos os servidores, os containers que eu preciso dentro do WSL e utilizo depois as IDEs, enfim, dentro do Windows. Então, alguns recursos interessantes, nós vamos mostrar aqui um passo a passo na instalação, até fiz alguns erros ali por falta de atenção que eu vou deixar no vídeo, para caso você instale, tiver algum probleminha assim, você já sabe como proceder. Então, vamos lá. Então, pessoal, vou iniciar aqui a instalação. Eu estou numa instalação nova da minha máquina, precisei formatar o meu Windows. Então, eu vou aproveitar que eu precisava instalar aqui o WSL, né, o subsistema do Windows para Linux, ou em inglês, Windows Subsystem Linux. Então, é algo bem interessante. Se você ainda não conhece, você vai conhecer aqui no vídeo. Se você já trabalha com programação ou segurança de redes, enfim, mais o pessoal que precisa de um kernel Linux já conhece essa ferramenta. Para a versão 2, se você tem a 1, vale a pena você atualizar, porque ela traz algumas melhorias aí, principalmente de performance. Então aqui no próprio site da Microsoft já tem um guia para nós fazer essa instalação, eu vou deixar no link aí para vocês, e eu vou seguir a instalação aqui de forma bem tranquila. Precisa ser o Windows 10, né? Isso está disponível apenas para o Windows 10. Então você pode ativar ele, tanto ativando pelo painel de controle, como aqui pela linha de comando. Como o guia aqui já é pelo PowerShell, nós vamos fazer aqui pela linha de comando. Então eu vou abrir aqui como administrador uma instância aqui do PowerShell. Deixa eu puxar ele para a nossa tela aqui. Vou botar assim para ficar mais fácil nós acompanhar os dois. Então, ok. Ele fala aqui quem é do programa Insider, mas no caso que nós vamos instalar já a versão que está disponível. Então, para fazer essa ativação, você precisa estar com esse recurso ativo no seu Windows 10. É daqueles recursos que você ativa lá pelo painel de controle. E você pode fazer aqui também rodando pelo terminal. Eu não tinha ainda ativado, então eu ativei. Geralmente ele pede para reiniciar, mas ele marcou aqui com a tag No Restart para nós fazer um reinício só depois. O passo 2 ele fala aqui dos requisitos, você tem que estar numa build 1903 ou superior. Eu já estou mais superior que isso, eu mantenho o meu sistema sempre com a última atualização. No passo 3 aqui nós vamos fazer a habilitação da máquina virtual, então, como este comando aqui, também não precisa reiniciar nesse momento. Nós precisamos baixar então um pacote WSL2 para rodar o Linux. Vamos abrir aqui um WSL Update, é um arquivo já próprio da Microsoft. Vamos fazer o download e rodamos a instalação dele aqui. Ele abriu na outra tela, vamos puxar para cá, já foi só executar, ele já instalou. Ok. Se você tem alguma máquina rodando, você consegue fazer a substituição dela. Se ela está na versão 1, você consegue setá-la para rodar na versão 2. Isso ele mostra mais aqui como você vê se você já tem alguma instância rodando. Você pode rodar esse comando aqui. No meu caso, ele nem reconheceu porque eu ainda nem tinha instalado. Se você tiver alguma máquina instalada, depois nós rodamos de novo. Ele vai listar aqui, aí você pode rodar o comando aqui para trocar da WSL1 para 2, caso você já tenha alguma instalada. Então eu rodei esses passos aqui, agora eu vou precisar reiniciar o computador. Nós vamos instalar um do kernel disponível na loja para nós fazer os testes. Eu já reiniciei minha máquina, agora vamos na loja do Windows, aqui na Microsoft Store, vou puxar para cá. Vamos procurar aqui por WSL, não sei se assim ele mostra. Ele mostra. Então tem uma versão 20.4 do Ubuntu, lembrando que aqui é só o kernel, né, a questão para você usar o terminal mesmo, embora agora já saiu para você poder também utilizar aplicativos gráficos. Então até vamos fazer um teste, eu ainda não li a fundo bem certinho como fazer, mas nós vamos fazer um pequeno teste aqui para ver se funciona. Mas pelo que eu vi, sim, você pode instalar algum programa que executa de forma gráfica e ele vai abrir no seu Windows, como está rodando no seu Windows, mas utilizando, na verdade, rodando dentro desse kernel do Linux da WSL. Então aqui tem algumas outras versões, saiu até um Fedora Remix, essa aqui eu não tinha visto ainda. Tem uma versão do Ubuntu aqui, se não me engano ele usa a base do 16.4 LTS. 18.04, Kali Linux, pessoal de rede, segurança utiliza bastante. Saiu uma versão do Debian.
Eu sei que tem também uma versão do SUSE aqui, do OpenSUSE, CentOS, isso aqui até fazia tempo que eu não dava uma olhada aqui. Tem algumas versões mais, algumas distribuições a mais também. Mas no caso aqui eu geralmente já estou acostumado com os comandos do Ubuntu, apt-get, do Debian, enfim. Vou instalar aqui um Ubuntu 20.04 para nós fazer alguns testes. Terminou a instalação, vou iniciar aqui. Ó, até interessante, eu vou deixar esse erro, não vou editar retirando. Ele deu um erro aqui, acho que faltou seguir algum passo, então não habilitei corretamente. Vamos dar uma olhadinha lá quando eu falei no painel de controle. Me parece que um dos comandos não habilitou, ou faltou rodar algum, mas vamos lá. Programas e recursos, é bom a gente ver as duas maneiras. Ativar ou desativar recursos do Windows. E ele está ativo, subsistemas do Windows para Linux. Então deixa eu dar uma olhadinha por que ele está dando esse erro. Bom, eu acho que eu fiz duas coisas erradas. Vamos ver se eu acho que vai funcionar agora. Primeiro, eu não lembro se eu executei esse aqui para setar o WSL2 como a versão default. Você faz o passo 3 ou 4 e roda esse comando. E aí só depois você reinicia. E aí você precisa realmente reiniciar o computador. Eu desliguei ele, eu cliquei em desligar a primeira vez, ele não instalou os recursos. Agora, quando deu aquele erro ali que nós vimos, eu cliquei em reiniciar e eu vi que ele instalou alguns recursos. Então vamos tentar abrir agora. Agora deu certo. Então foi só uma falha na operação, faltou desligar. Então agora ele está iniciando. Enquanto ele inicia aqui, vamos conferir se ele pegou a versão 1 ou pegou a versão 2. Se por acaso ele ficou na versão 1, nós já conseguimos fazer aquela troca, até para vocês verem como é que funciona. Ó, ele está rodando a versão 1. Então eu vou fechar aqui. E vamos fazer aquela opção de atualizar a máquina existente já para a versão 2. Então com aquele comando do list a gente consegue ver a máquina, está parada, versão 1. Então vamos rodar este comando aqui com o nome da máquina e a versão que nós queremos. Duas vezes WSL aqui. É Ubuntu 20.04 e nós queremos a versão 2. Conversão em andamento, como eu nem tinha iniciado ela ainda, foi rápido. Se você tiver mais coisas, pode demorar um pouquinho mais. Agora, se eu rodar de novo o list, ele está acusando aqui a atualização do kernel. Nós fizemos a atualização naquele pacote. Mas parece que ele não tinha identificado, então vamos de novo. Agora sim, o princípio instalou, que é aquele do passo 4. Vamos ver agora se ele vai fazer a conversão. Agora ele já deu uma mensagem diferente. Então vou deixar esses errinhos até para caso alguém esteja com um pouco de falta de atenção, como eu estou hoje, acontecer esses erros, você já consegue ajustar. Então agora ele está realmente fazendo a atualização. A primeira vez que eu instalei, por algum motivo, talvez por não estar... não estava ativo porque eu ainda não tinha reiniciado. Então, etapa 1, 2 e 3, reinicia o computador, aí ele ativa o WSL e você consegue rodar o passo 4, que é a atualização do kernel. Então, ok, então faltou ler aqui que tinha que reiniciar antes de rodar esse aqui. Eu rodei antes e ele não instalou. Terminou a conversão. Agora sim, rodou, está na versão 2. Então, ok. Vamos rodar ele aqui. Já abriu aqui com o modo root. Como eu cancelei a primeira vez, geralmente ele vai pedir para você criar um usuário e uma senha. Primeiro eu vou atualizar ele. É sempre bom você atualizar, para ele já baixar as atualizações, se tiver alguma coisa do kernel. Ele é um kernel específico para isso, um trabalho em parceria da Microsoft com os desenvolvedores. Mas ele roda dentro do Windows, ele está uma camada, digamos, separada, mas o Windows vai conseguir também interagir com o que ele está rodando aqui. Então é como se fosse uma máquina virtual, mas utilizando os recursos, podendo trafegar de maneira fácil já entre os diretórios. Você consegue instalar pacotes, software dentro deste terminal Linux e usar ele no Windows de maneira simples e fácil.
Então é uma aplicação que eu tenho visto bastante pessoal de desenvolvimento utilizar. Eu também trabalho com desenvolvimento, acabo utilizando bastante. E aí outras áreas que também precisam, de repente não conheça, aí você pode também comentar se você utiliza isso para alguma outra área, pessoal de segurança, de redes, que às vezes de repente precisa usar uma máquina Windows, dependendo até da empresa onde trabalha, enfim, mas tem a opção então, antes de até usar uma VM, utilizar este recurso porque fica a integração melhor do que utilizar, por exemplo, uma VM. Isso se você precisa apenas de alguns componentes, rodar alguns pacotes no kernel. Você precisa a máquina inteira, aí sim vale mais a pena você ter um dual boot ou utilizar uma máquina virtual completa. Se nós olharmos aqui no CDMNT, nós vamos ver que ele vai mostrar as unidades que eu tenho. Então, por exemplo, se eu entrar na unidade C, já é a unidade C do Windows. Então aqui ela já está montada. Nós conseguimos acessar aqui qualquer diretório. Eu tenho aqui 2 discos, por isso que ele mostra ali um disco D. E no Windows a mesma coisa. Se eu entrar aqui no WSL, como se fosse um endereço de rede, aqui WSL cifrão, ele mostra aqui a máquina que eu tenho, Ubuntu 20.04, e aqui eu já estou navegando dentro das pastas do Ubuntu. Então há essa integração já de forma pronta. E agora só para nós ver um comando, eu não vou instalar toda a stack aqui, mas apenas para nós ter uma ideia, eu vou instalar o Apache 2 aqui, que programa aí principalmente PHP, está acostumado a utilizar o Apache. E eu vou instalar o Apache aqui dentro do kernel e nós vamos ver que ele vai estar disponível, eu vou poder navegar dentro dele, direto aqui do Windows. Fez a instalação, deixa eu subir o serviço. Ó, iniciamos o Apache, por exemplo. Agora se eu vim aqui em localhost do Windows, vejo que ele já está funcionando o Apache que eu instalei aqui no meu Linux, ele é acessível pelo Windows. Por isso que eu comentei que o pessoal de desenvolvimento acaba utilizando bastante isso. Eu utilizo dessa forma porque os servidores, AWS, enfim, a maioria que você vai utilizar são servidores rodando Linux. Então você consegue fazer um ambiente mais semelhante, mais parecido com o que você vai ter em produção. Então por isso que é uma prática bem utilizada. E aqui você vai poder utilizar Docker, para quem utiliza Docker, vai poder utilizar comandos de rede, o Nmap, por exemplo. Tudo isso funciona. Eu encontrei aqui a página do WSLG da Microsoft, que é essa versão para rodar com ambiente gráfico. Então tem uma imagem aqui, porém, abrindo aqui o explorador de arquivos, parece ser parecido com o XFCE, algo parecido, mais leve. Também está rodando aqui um editor de código com código em Python. E nós vemos aqui alguns pré-requisitos, como ser participante do Insider Preview. Eu não participo disso, não na minha máquina de produção aqui, então eu não vou conseguir testar isso agora. Mas aí fica de dívida aí para um próximo vídeo, quando isso aqui estiver habilitado já em modo produção. Se é que já não está, mas a minha máquina não tem reconhecido esse comando aqui. Eu trago para vocês aí como fica rodar isso, um software gráfico no Windows que está executando no kernel do Linux. Então, vamos parar o vídeo por aqui, pessoal. Fica a parte da instalação, algumas dicas de uso que eu comentei, programação, pessoal de redes, alguma outra coisa que você precisa rodar com comandos terminais Linux, Docker, etc. Se você tiver algum comentário, alguma crítica, sugestão, dúvida, deixe aí nos comentários. Nos vemos aí então no próximo vídeo.